Então agora a gente vai tratar sobre um caso muito especial, né? Que é o plano inclinado, e como é que a força-peso ela vai se distribuir nas direções em que a gente adotar nesse plano inclinado. Então imagine que o solo esteja nessa face aqui do triângulo, né? Que é o plano inclinado que a gente chama. Isso aqui é como se fosse uma rampa e você tivesse por exemplo, uma bolinha aqui nessa rampa e ela fosse descer. Então você quer saber como é que o peso está, como é que a força-peso vai estar distribuída aqui em um eixo de coordenada que não seja aquele eixo vertical ao solo. O que é que eu quero dizer? Eu estou dizendo que a direção do peso, como a gente tinha visto, a direção da força-peso é essa direção aqui, perpendicular ao solo apontando para baixo. Essa daqui é a direção do peso. Então o peso da bolinha também vai ser aqui para baixo, né? Vertical, apontando aqui para baixo. Essa é a direção do peso. Então esse W aqui é o peso da nossa bolinha e ele está apontando para baixo. Essa é a direção que a gente viu, que a gente sabe que a força-peso obedece, né? Porque ela apontando para o centro do planeta Terra. Então a gente sabe aqui que W vai ser igual a mg, apontando para baixo. Só que eu não quero o peso nessas direções, porque o movimento vai ocorrer aqui no plano. Então seria interessante eu descrever meu movimento com esse eixo aqui e um eixo perpendicular a ele, certo? Então eu tenho que achar o valor de W que está no eixo B, que seria um eixo Y, né? E eu tenho que achar o valor de W que está no eixo A, que seria um valor de X, um valor de WX. Então a minha ideia aqui é encontrar as componentes do peso que estão paralelas à descida aqui da bolinha do plano e as componentes do peso que estão perpendiculares a essa direção do plano, em que a bolinha vai percorrer esse caminho. A ideia de fazer isso é tornar a descrição do movimento que ocorre em um plano inclinado muito mais simples do que eu usar esse eixo aqui, que é oblíquo nessa direção em que a bolinha segue, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer um desenho aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então aproximando aqui na bolinha, vocês vão ver que deve existir uma componente do peso paralela aqui à superfície, né, do plano, e deve existir uma componente do peso que é perpendicular a esse plano, da mesma forma que a gente viu aqui, essas direções aqui que a gente quer encontrar a força-peso, essas direções A e B que são convenientes para a gente. Então deve existir uma componente perpendicular. Essa componente perpendicular ela tem que estar mais ou menos aqui. Então esse primeiro vetor aqui ele está errado. O correto seria ele vir daqui até aqui. Deixa eu apagar essas imagens aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Pronto, agora está bem mais simples. Então pessoal, eu tive que parar a gravação. Eu refiz aqui o desenho. Ele está bem mais organizado para a gente poder discutir o que eu estava falando do plano inclinado. Então vocês podem ver aqui que o nosso corpo, que é essa esfera, ele está sobre uma superfície que não é horizontal, como no caso anterior. Só que como a força-peso ela sempre está apontada para o centro da Terra, e aqui está a Terra, né? Esse plano horizontal aqui é a Terra, então a força-peso ela tem que estar perpendicular, apontando ao centro da Terra. Para a gente resolver um problema com inclinação, com o corpo em uma inclinação, a gente precisa pegar essa força-peso e distribuir nas componentes mais próprias para resolver os problemas de plano inclinado. Então a gente pega e organiza um sistema de coordenadas que seja um paralelo a esse plano inclinado e outro perpendicular a ele. Então o problema aqui é descobrir quais são as componentes da força-peso
nesse sistema de coordenadas, em que x é paralelo aqui à superfície do plano inclinado e y é uma componente perpendicular a essa superfície do plano inclinado. O plano inclinado ele tem um ângulo alfa, que ele faz uma inclinação que essa rampa faz com a horizontal. Então, se a gente conhece essa inclinação alfa, a gente consegue encontrar a distribuição, as componentes da força-peso nessas duas direções aqui. Então veja que a componente da força-peso em x, ela tem que ser paralela à superfície inclinada do plano inclinado, né? Afinal, a nossa direção x é a própria superfície do plano inclinado. Então essa componente x, ela tem que estar paralela a essa superfície porque ela é uma componente na direção x. Já a componente em y é uma componente perpendicular a ela, por própria definição do que é a nossa componente y, que a gente decidiu escolher assim, porque é o melhor sistema de coordenadas que a gente pode ter nesse caso aqui de um plano inclinado. É uma componente na direção do plano inclinado e uma componente perpendicular. Então y é perpendicular a essa superfície aqui. Então veja que o ângulo formado entre x e y tem que ser um ângulo de 90 graus. Assim como esse ângulo aqui do plano inclinado. E outra coisa também, que é muito interessante da gente ver, é que se isso aqui é paralelo a isso, e isso aqui é perpendicular a isso, então isso aqui tem que ser paralelo a isso aqui. Obviamente, né? Afinal, o próprio peso ele é perpendicular ao solo, da mesma forma como o ângulo reto aqui do plano inclinado, esse cateto aqui do plano inclinado. Afinal, esse plano inclinado aqui é um triângulo retângulo, né? Então esse lado do triângulo aqui ele tá sobre uma superfície horizontal. Como isso aqui é um ângulo reto, isso aqui tem que estar perpendicular. E como o peso também está perpendicular ao solo, então esses dois lados aqui são paralelos. Se esses dois lados aqui são paralelos e esses dois lados aqui são paralelos também, geometricamente isso quer dizer que o ângulo entre esses dois lados aqui é igual ao ângulo entre esses dois lados aqui. E você pode ver, é só você verificar aqui. Só para ficar mais claro, você pegando aqui, fazendo assim mais, você vê que esses dois ângulos são idênticos, certo? Se esses dois ângulos aqui são idênticos, você consegue verificar que esse ângulo aqui também vai ser idêntico a esse aqui. Quer ver por quê? Digamos que um ângulo que a gente não botou o nome aqui, esse ângulo que está aqui, né, no plano inclinado e também aqui as componentes do peso. Vamos chamar ele de ângulo C. O ângulo C, somado com, olhando aqui para o triângulo, para o plano inclinado, o ângulo C mais o ângulo alfa mais 90 tem que ser igual a 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então C mais alfa mais 90 tem que ser igual a 180, né? Então a gente chega à conclusão que o ângulo C mais o ângulo alfa tem que ser igual a 90. Então veja aqui. Então se C mais alfa é igual a 90, C, que é esse mesmo ângulo, mais esse aqui, também tem que ser igual a 90, porque aqui é 90 graus. Esse aqui também é um triângulo retângulo. Então a conclusão é que o único ângulo que pode ser aqui é alfa também, já que C mais alfa é igual a 90, e nesse outro triângulo aqui, o mesmo ângulo C, mais esse ângulo que eu não sei qual é, também é igual a 90, então beta tem que ser igual a alfa. Então beta é igual a alfa. Os dois ângulos são idênticos. Então esse beta aqui, que é um ângulo formado
entre a força peso e a sua componente em y é igual a essa inclinação que o plano inclinado tem com a horizontal. E com isso a gente consegue descobrir quais são essas componentes aqui nesse sistema de coordenadas que a gente escolheu. Veja, o peso é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então px sobre p tem que ser igual ao seno desse ângulo aqui, já que px é o cateto oposto. Seno de beta, que é a mesma coisa do seno de alfa, já que os dois ângulos são iguais. Já py sobre p tem que ser igual ao cosseno de beta, que é a mesma coisa de alfa. Então é o cosseno de alfa. Então com isso aqui a gente finaliza a nossa aula de dinâmica que fala sobre a força-peso. E eu desejo boa sorte para vocês e até mais.